Osiris tem o site, tem o aplicativo, ou seja, tem uma alimentação de dados muito grande em relação aos usuários. Esses metadados, quão importante eles são para a tomada de decisão, inclusive da área de inovação, como que esses dados são cuidados e também viram estatística para esse sentido? São importantes, sim, Lucas. Viram estatísticas diariamente para nossa análise, tanto no Inove como em qualquer outra área. Quando a gente começou com o Inove, uma das primeiras ferramentas que eu contratei foi o Power BI da Microsoft. Nós não tínhamos um BI dentro da empresa, temos um que foi desenvolvido internamente, mas que não é tão flexível, né? E uma das primeiras coisas que a gente fez foi contratar o Power BI e dar um treinamento para pessoas de áreas distintas. Então a gente pegou gente da contabilidade, gente do comercial, gente do TI, outras pessoas, e foi dado um treinamento virtual para essa galera entender a ferramenta e ver que era muito mais fácil consolidar dados dentro dessa ferramenta e tirar gerenciais de dentro dela, né? E ter uma visualização diária dessas informações para tomada de decisão. Só que, além disso, todas as áreas têm acesso aos seus dados pertinentes, né? Claro, tudo controlado por nível de acesso, por cargo, não é também a reviria, né? Tem LGPD, tem série de coisas que precisam ser levadas em considerações, mas sim, os dados são... Hoje posso falar que a gente... Hoje no sentido assim de que até agora, né, os dados servem sim para nortear o que a gente vai fazer, não só no Inove, mas em todas as áreas. A gente compartilha essas informações sempre que necessário, sempre que compartilha no sentido de troca, né? Às vezes eu não tenho um entendimento correto do orçado versus o realizado da contabilidade, mas eu tenho bem definido os dados de acesso da catraca e eu quero cruzar isso de alguma forma. Então, vou lá para a contabilidade, choro por uma meia dúzia lá, tenho meus parceiros nessas áreas e aí eles ajudam a gente a cruzar essas informações e se tem que ir no brinquedo, se tem que ir no almoxarifado, enfim. E aí a gente senta e faz a consolidação desses dados para definir o rumo, sim. Vou te dar um exemplo bem rápido de um trabalho feito semana passada pela equipe lá, falando sobre o FastPass especificamente. Nós queríamos entender o comportamento do FastPass nos anos anteriores, baseado também em público versus realizado versus data prevista, para poder chegar a um numeral que ajudasse a gente a definir capacidade de fila virtual e FastPass. Então, olha só que ponto de análise que a gente chega para definir as configurações das atrações para os dois serviços, né? Isso não é feito às escuras, isso é pego o histórico do que aconteceu, é trabalhado no BI, ou mesmo que seja no Excel, e no final ele te dá uma direção que inclusive pode ser trabalhada, assim, chega ao ponto das vezes a gente analisar diariamente para saber o comportamento de quarta, de quinta, de sexta, de sábado e de domingo, para saber exatamente o que a gente vai fazer. Então, assim, é 100% assertivo, 100% dá para fechar o olho? Não, porque tu pega um ano como esse, que a precificação caiu, público limitado, perfil de público diferente, tu não pode querer se comparar com janeiro de 2019, por exemplo, né? Ou com dezembro de 2018, por exemplo, ou de 2019. Tem tudo isso que também tem vai mais para trás ainda, pega outros anos que também não estava boa a economia, que também tinha outros intempéries para poder fazer essa análise, mas sim, hoje a análise de dados, ela é principalmente de público, de acesso, né? De controle de acesso, consumo, tudo isso é muito analisado para a tomada de decisão, sem dúvida nenhuma. A gente, inclusive, recentemente fez uma promoção de cashback. Alguns produtos tinham direito a pegar um cashback para consumir internamente nos restaurantes. Essa foi uma ideia também que teve apoio do Inove. Chegou a demanda de que ia acontecer a promoção. Poxa, vai acontecer a promoção, isso não está bem definido. Vamos organizar o processo, principalmente que tinha relação com o sistema. E acaba que a gente ajudou nessa operação e montamos um BI que dava para acompanhar em tempo real a quantidade que entrou na catraca, quantidade de cashback que já foi retirado e quantidade de cashback que já foi queimado no ponto terceiro, para inclusive ter uma ideia de informação para poder passar para a área de gestão dos lojistas de que ainda tinha flutuando X reais disponível para consumo para os pontos se prepararem, para os pontos saberem ainda o quanto poderia vir de consumo. Então, assim,
isso é algo que apoia realmente na decisão, até para saber se uma promoção pode ser estendida ou não, se ela faz sentido ou não. Então, sim, os dados são utilizados em prol disso, com frequência, inclusive. Eu imagino que com esses dados tu pode saber também que visitante que está no parque, perfil dele, por que ele retornou. Existe uma série de dados que estrategicamente podem... Sim, dá para fazer, dá para ficar louco olhando esses dados aí, com certeza, Lucas. Tem uma gama de informações aí que dá para saber no ticket médio de valor, ticket médio de público por época do ano. Dá para trabalhar muito aí, cara. Muito mesmo, assim. E é feito, cada área faz, né? A gente ainda não conseguiu disseminar o BI em todas as áreas, até porque é uma ferramenta que requer um certo conhecimento técnico, assim, avançado de Excel, avançado de banco, às vezes, mas o que a gente pode apoiar, eu vou te dar um exemplo de algo que a gente fez bem no começo. Nós temos uma ação, agora está parado, mas tínhamos uma ação de venda em escolas para as turmas formandas do final de ano, que era o nosso público de novembro, né? E o nosso pessoal de vendas, debulhava em vender para essa turma, inclusive com profissionais específicos nisso. Só que tinha dificuldade, a gente passava um trabalho para achar essas informações. E aí, quando a gente percebeu isso e tinha um projeto rodando em paralelo que tinha a ver com dados das escolas, a gente foi atrás da menina que trabalha no pesquisa de mercado, a Jaqueline. E Jaque, como é que tu sabe o nome das escolas? Eu tenho um site lá do MEB, agora me fugiu o nome, mas que eu pego as informações de todas as escolas do Brasil inteiro, sendo pública, privada, pública, municipal, particular, estadual e técnica. Poxa, mas tens essa informação, que grau que é essa informação? Ela traz o telefone da pessoa, da escola, traz as turmas, traz os alunos, quantidade matriculada. Poxa, corremos atrás dessa informação, trouxemos para dentro do BI e disponibilizamos um painel que eles conseguem chegar ao fino de saber quantos alunos estão matriculados no terceiro A da escola, do bairro tal, da rua tal, da cidade tal, do Brasil inteiro. Então, é possível fazer um planejamento de rota de atendimento dessas escolas baseada numa informação que antes estava numa planilha, né, e trabalhada no BI, te dá até mesmo para o teu promotor não chegar numa escola que não tem terceirão e nem oitavo, então não tem formandos. Para que eu vou vender uma escola que não tem formandos? Né? Então, esse tipo de projetinho, de ideia, que a gente também viabiliza dentro de Inove como apoio para uma outra área, que no final das contas pode gerar negócio, no final das contas fomenta financeiramente, né? Impacta diretamente nos nossos indicadores e aí todo mundo ganha, porque o parque remunera por participação de lucro, por exemplo, baseado em indicador. Não adianta eu bater os indicadores da minha área se a área de vendas não bater os indicadores deles, né? Então eu não trabalho só pelos meus indicadores, a minha turma não trabalha só pelos nossos indicadores. É indicador geral da empresa que precisa ser apoiado por todas as áreas. Então, tem esse grau de trabalho de dados, assim, poderia ser muito melhor, poderia ser muito mais fino, poderia ser muito mais ágil, sem dúvida nenhuma. Mas, cara, a gente tá aí para avançar e para aperfeiçoar e seria muito cômodo eu vir aqui dizer para ti que a gente tá no fino da peca, mas não é isso, e a gente trabalha para isso. Mas cara, todo dia tem uma coisa nova para a gente melhorar e para a gente avançar, e eu acho que enxergar isso é importante.